nós vamos falar sobre as influências da psicologia transpessoal na ecopsicologia. Mas, para falar dessas influências, é necessário eu dizer para vocês que esse negócio de psicologia transpessoal, uma disciplina que ela, quando entra nos currículos acadêmicos, assim como a abordagem junguiana, ela entra como uma optativa. Quando entra, é mais fácil entrar Jung do que entrar a psicologia transpessoal. Vocês sabem que eu tentei durante 3 semestres, só apareceu uma pessoa, 2. E lá na UES tem uma coisa que você tem que ter no mínimo 10 alunos para formar uma disciplina optativa. E eu não consegui ainda fazer com que essa disciplina ocorresse. Mas o destino me mandou dar aula de psicologia humanista, né, Francisco? E aí, no dia, eu também já fui colocando a psicologia transpessoal, né, nas aulas. Foi ótima, né, Lisa? A disciplina foi excelente, né? Foi maravilhosa. Você, como sempre, muito gentil. Mas a gente conseguiu colocar, né, a psicologia transpessoal. Então, qual é a minha proposta? Que se não der certo de fazer ela hoje, apesar de eu estar num gás danado, mas entendendo o movimento do universo e respeitando, a gente vai falar sobre o que é a psicologia transpessoal e depois vai fazer as correlações com a ecopsicologia, que já está virando um assunto para vocês corriqueiro, eu imagino. O que é a psicologia transpessoal? No que ela vai focar? Ela vai trabalhar com níveis superiores de consciência. Pode crer um negócio desse, gente? É isso? Como assim, níveis superiores de consciência? Ela vai entender os aspectos dolorosos do ponto de vista da necessidade do seu aprofundamento, mas da sua transformação e da sua transcendência. Ela também vai tratar daqueles aspectos que nos fazem ter experiências culminantes, como a pergunta que eu fiz para vocês nessa pequena vivência. Experiências culminantes são aquelas experiências em que a gente se sente integrado, a gente se sente encantado e maravilhado com o fato de estar vivo. E essas experiências, para os teóricos, elas nos levam a um estado outro de consciência, diferente da consciência que a gente tem nesses momentos. Mas olha, essa psicologia transpessoal é toda calcada naquilo que há de mais interessante em termos da física quântica, da ciência de ponta, sabe? Do estudo dos campos morfogênicos. Ela vai se calcar nessas coisas. Lembra que quando nós falamos sobre paradigmas, eu fiquei com uma fala que era referente a isso? Essas novas perspectivas da ciência? Pois é, essa psicologia transpessoal vai estudar isso. É uma coisa. Adivinha quem está na base da psicologia transpessoal, Bárbara? Moreno. Vocês conhecem Sacola Levi Moreno? Eu digo assim porque eu sou psicodramatista, né? Então... O Jung também, viu? O Jung também era? É. O Pierre Weil, quem eu tive a oportunidade de conhecer, fui aluna dele. E ele diz assim, porque quando Vera Saldanha descobriu a psicologia transpessoal, ela foi aluna do Pierre, foi lá pela década de 70, ela dizia assim, e agora o que fazer? Como é que a gente vai fazer com essa história aqui de psicologia transpessoal? Aí o Pierre Weil fala, faça psicodrama, viu, Diogo? E terá uma psicologia disponível, Cássia, para aplicá-la na orientação transpessoal. O Moreno está na base da psicologia transpessoal, porque ele entende que dentro de cada um de nós existe um negócio chamado centelha divina. De nós existe essa centelha divina, sabe? E que nós fazemos parte dessa ideia, desse todo. E nós temos um aspecto que transcende a nossa humanidade. E eu coloquei aqui essa máxima que tem em todas as escolas de psicodrama, viu, Andressa? Que é assim, encontro de dois,
olho no olho, cara a cara. E, quando estiver esperto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com teus olhos e tu me olharás com os meus. Essa é a máxima da compreensão, da empatia para Moreno, né? Então, Moreno foi um grande ícone, um revolucionário na base de uma psicologia que hoje não é nem discutida, não é discutida ainda nas universidades, mas está na ponta da perspectiva de entender esse ser humano. A outra pessoa vocês conhecem bem, mas infelizmente esse rapaz, ele só ficou conhecido com aquela, viu, Melina, famigerada pirâmide das necessidades, lembra? As necessidades básicas, que, né, primeiro a gente tem que tê-las satisfeitas, muito usado na administração. E quando se vai falar sobre a questão do trabalho. Mas o Maslow, ele é um psicólogo assim, que tem uma outra pegada também, sabe? Ele diz que nós, como seres humanos, temos capacidades e poderes que estão amortecidos e inibidos. Não é à toa que a gente se encolhe, não é? Então, nossas capacidades estão inibidas e amortecidas por todo esse contexto, desde o momento em que a gente nasce numa família, os condicionamentos, que nos impede de ser quem a gente é. Então, ele diz que a gente fica doente, prestem bem atenção, não é porque apareceu uma neurose. A neurose vem exatamente porque a gente bloqueia o que é saudável em nós. Como dizer isso num atendimento clínico para alguém que entra no teu consultório e diz: eu sou PMD, eu tenho psicose maníaco-depressiva, eu sou borderline? Quando a pessoa se intitula, muitas vezes até porque veio de uma psiquiatria que condiciona as pessoas em caixinhas pelas doenças, a considerar que ela é a doença. E o cara que está dizendo, nós adoecemos porque bloqueamos elementos saudáveis dentro de nós. E então, portanto, a neurose é a impossibilidade de atualizarmos nosso potencial como seres humanos. Veja, por isso que, às vezes, a doença é considerada um caminho para a gente descobrir o que é que nos faz encolher. Por que a gente tem tanto medo? Tem algo em nós que a gente está bloqueando que tem a ver com o melhor de nós, o melhor dos nossos talentos. E por isso ele vai começar discutindo o que fazem as experiências que ele chama culminantes ou experiências de cunho, que são aquelas experiências em que a pessoa vivencia estados de totalidade. Que foi o que eu perguntei para quem conseguiu escutar, se lembrou de uma memória afetiva de criança, ou do nascimento do seu filho, ou um encontro amoroso muito bom, muito salutar. Essas experiências, elas evocam o melhor que há em nós. Certo? E o Maslow falou também que existem, a gente pode falar de 2 tipos de patologias. Olha, essa daí é uma paulada. Primeiro, ele fala da ideia da dessacralização da vida. César Eliade fala daquele livro O Sagrado e o Profano, seria tão bacana se vocês pudessem ler. Aqui Maslow vai falar da falta de sentido do sagrado na nossa vida diária. E isso nos faz adoecer. E a outra coisa que ele vai dizer é que nós estamos doentes de um complexo, que é chamado Complexo de Jonas. Vocês conhecem essa história de Jonas? Jonas está na Bíblia, não é? Jonas é chamado por Deus para ir para Nínive. Quando ele é chamado, o que ele faz? Ele pega outro caminho, vai-se embora. Nega a sua própria natureza. Então, ele diz que é a recusa do indivíduo
em tentar realizar suas plenas capacidades. O que é que nos faz sentir tanto medo dessa plenitude? Da gente ser inteiro, como, por exemplo, essa aula que o professor Diogo deu, que a gente vê a beleza, porque, além das palavras dele, né, é quase como mesmo uma oração, é uma plenitude, ele deu tudo que ele podia nessa aula de belezura que foi. Por que a gente tem essa dificuldade de colocar o melhor de nós nas coisas que a gente faz no dia a dia? Por que a gente tem medo de desenvolver as nossas plenas capacidades? Certo? E ele também vai dizer que, é claro, que vocês podem estudar com mais profundidade, em linhas gerais, porque, afinal de contas, não é um curso de psicologia transpessoal. Mas o Maslow fala de 2 conjuntos de forças. Parece que a gente é puxado por forças que empurram a gente para a doença e por forças que levam a gente à saúde. Parece assim, meio simplista, não é? Mas isso aqui tem todo um sentido em relação a essa questão, porque ele diz que a gente acaba por estabelecer determinadas defesas do ego e que, para ele, sem o transcendente, a gente ia ficar doente, a gente ia ficar, inclusive, violento, descrente, apático. E é esse equilíbrio entre essas forças que nós podemos fazer, segundo a psicologia transpessoal, com as nossas próprias mãos, sem o uso de remédio, sem botar isso na mão de um terapeuta ou de um grupo terapêutico. Claro, eles ajudam, mas a gente não bota na mão deles, né? Então, como os terapeutas do deserto disseram, o conceito de terapeuta é aquele que cuida. E quem cura é o próprio vivente. Então, a psicologia transpessoal, ela vai ajudar, né, aquele ser humano a pensar num processo de autodiagnose, mas que ele começa a compreender as suas capacidades e, a partir disso, ele começa a gerenciar essas forças, no sentido da sua plenitude. Certo? Bem, por uma questão de hora, eu vou ficar com essa informação para começar o assunto. Segurando aqui a minha onda até quarta-feira para a gente conversar.